Graças Pais amados, estamos aqui para estarmos estudando mais um texto da Palavra do Senhor. E o texto que estaremos meditando está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Jesus acalma a tempestade. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto ele traz dentro de um contexto muito importante no ministério de Jesus, logo no início da caminhada do ministério de Jesus. O Senhor Jesus, nesse texto, ele fez algo muito importante naquele momento, porque antes desse texto nós podemos ver os textos antes desse momento do Mar da Galileia. É que Jesus ele passou o dia todo realizando muitas coisas. Jesus ele fez muitas curas, ele expulsou demônios, ele fez muitas coisas durante aquele dia, ensinou. Então Jesus, naquele momento, ele estava realmente cansado. E aí ele chama os discípulos para que pudessem passar para outra margem do Mar da Galileia. Ele estava em Cafarnaum e a ideia é de passar para Gadara. Dava em torno de mais ou menos 10 a 15, talvez os 10 quilômetros por água. E aí, amados, se eles fossem por terra, dava quase 40 quilômetros, mas Jesus chamou eles para ir por água, pelo Mar da Galileia. E aí já era tarde, Jesus entra no barco e eles seguiram Jesus. O texto fala para nós que eles estavam ali seguindo Jesus. E aí, amados, quando Jesus, nós podemos perceber, quando Jesus ele entra no barco naquele momento, Jesus já tinha ensinado, já tinha feito os milagres, já tinha autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade sobre as doenças. E quando Jesus entra no barco, Jesus, na verdade, estava prestes a ensinar algo aos discípulos que até então eles não sabiam. Como estava no início do ministério, Jesus estava naquele momento ali ensinando algo diferente para eles. Jesus ele demonstrou que ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre o mundo espiritual, e Jesus com total autoridade também sobre a questão das doenças, E aqui, amados, nesse texto, Jesus estava prestes a ensinar para os discípulos, aqueles que estavam com ele, que ele também tinha autoridade sobre a natureza. A natureza também, nesse momento aqui, estaria se curvando a autoridade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Jesus então entra no barco e eles seguem Jesus. E o que aconteceu com eles naquele momento foi algo assim importante, porque Jesus estava agora ensinando algo para eles, que Jesus é autoridade sobre todas as coisas mesmo. E aí, amado, nós percebemos um fato muito importante, é que Jesus, quando ele entra no barco, e naquele momento ele vai lá e deita naquele momento ele deita no barco, e aí ele começa a descansar. Foi um dia de muito trabalho, um dia de muitas coisas, e aquele momento ele passa a descansar. E sobreveio uma grande tempestade. O termo grego aqui é megas, megas. A ideia de uma grande, a ideia do megas, a ideia de uma grande tempestade. O termo grego usado aqui é megas, dizendo que é uma grande tempestade. E aí, amado, nós percebemos algumas coisas importantes. Nós podemos meditar no primeiro ponto que eu gostaria de meditar nesse texto, é medo do inesperado. O medo do inesperado. Jesus estava trabalhando a questão da autoridade dele sobre todas as coisas, mas Jesus também estava trabalhando algo que era exatamente o interior do coração deles. Jesus agora começa a trabalhar de forma diferente, trabalhando no medo do inesperado. É importante destacar que desses discípulos nós temos aí Pedro e André, dois irmãos,
Nós temos Tiago e João, que eram pescadores. E esse mar da Galileia é o mar que eles pescavam, eles conheciam aquela região. E aí, amados, quando nós olhando o texto, nós vamos perceber que eles, que eram pescadores, que dominavam aquela região, dominavam o mar, eles estavam com medo, porque a ideia de megas, grande tempestade, fugiu do controle deles. Eles que eram homens experientes, acostumados exatamente com o mar, e agora eles estavam com medo. Eles, além de não saberem o que estava acontecendo, porque aquela grande tempestade, eles perderam o controle. Era a área deles, eles eram pescadores, mas eles perderam o controle porque era uma mega tempestade, uma grande tempestade. Além da capacidade deles de suportar, perderam total controle. E aí, amados, eles chamam Jesus, clamaram por Jesus, porque eles perceberam que estavam caminhando para o momento da morte, né? Então eles perguntam a Jesus: não te importas que nós viemos a perecer? Não te importas que viemos a perecer? E eles ainda não sabiam quem era Jesus. Na verdade, eles não sabiam que Jesus era realmente o Senhor sobre todas as coisas, que tinha autoridade sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, mas eles não sabiam que Jesus tinha autoridade também sobre a natureza, sobre todo mundo, né? Então, amados, Jesus estava no barco, e aí eles procuram Jesus, né? E aí, amados, eles sendo profissionais da área, né? E eles estavam com medo, estavam morrendo de medo, estavam com muito medo, né? E aí Jesus, né, que chamou eles para entrar dentro daquele barco. Jesus que chamou eles para que eles pudessem estar entrando naquele barco. E aí, amados, o percurso, aonde que eles iam, né? E o objetivo do percurso, né? E aí o itinerário que traçou foi Jesus. E eles esqueceram disso, que Jesus havia traçado todo esse itinerário. Jesus entrou no barco e automaticamente eles estavam seguindo Jesus. O objetivo era chegar a outra margem, né? Homens de pequena fé. Jesus fala com eles, homens de pequena fé. E aí quando Jesus fala que eles são homens de pequena fé, e o texto vem dizendo para nós que o mar fez grande bonança. Era uma mega tempestade, agora era mega bonança, mega calmaria, né? Megali, né? Calmaria, mega calmaria. Então nesse momento o mar ele fica calmo, fica liso, fica realmente totalmente calmo, total bonança o mar ficou. E aí, amados, eles não entenderam. E aí no texto vem para nós assim, eles se maravilharam. E maravilharam esses homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é este? Até o vento e o mar nos obedecem. Vamos fazer algumas aplicações aqui nesse texto, né? Algumas aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de dizer é que nós que conhecemos a Jesus, um dia passamos pelo processo de reconciliação, né? A nossa vida agora, nós caminhamos com Jesus, né? Na família, na igreja, no trabalho, agora nós seguimos a Jesus, nossa vida é com Jesus. E muitas vezes, amados, nós passamos por situações em que a nossa vida, ela passa por uma mega tempestade, uma grande tempestade. A nossa vida, ela passa por situações difíceis, às vezes na questão emocional, particular, dentro do próprio coração, uma mega tempestade dentro do nosso coração, às vezes, amado, uma mega tempestade dentro da nossa família, problema familiar grave nós passamos, e às vezes uma mega tempestade relacionada ao trabalho, né? Relacionada à saúde, e às vezes uma mega tempestade na nossa vida espiritual, relacionamento com Deus. E aí, amados, entra o desespero, porque às vezes nós não estávamos preparados para esse momento de tempestade. Foi um momento inesperado que aconteceu na nossa vida, na vida emocional, família, trabalho, nós não esperávamos por isso. Talvez são áreas que nós pensamos que nós estivéssemos dominando tivesse total domínio. E nós percebemos então, amados, que essas áreas que nós achávamos que nós tínhamos total domínio, nós percebemos que não tínhamos domínio algum. Nós percebemos que não havia controle, porque uma tempestade veio, e aí, amados, nós percebemos que o controle que nós achávamos que a gente tinha,
a gente não tem mais. E aí, amados, o fato que nós não podemos esquecer, e os discípulos ali naquele momento, quando eles clamaram a Jesus, eles lembraram que Jesus estava no barco, que Jesus havia chamado eles para ir para o outro lado, para outra margem. Mateus, quando relata que Jesus entrou no barco, eles foram atrás. Marcos relata, Marcos e Lucas, que Jesus chamou eles para ir para outra margem, e na verdade Jesus é que dava o caminho para eles. Eles caminhavam nos passos de Cristo, e nós caminhamos no passo de Jesus. E a nossa vida, seja emocional, família, trabalho, muitas vezes nós estamos num momento de turbulência e precisamos chegar na outra margem. E nós não podemos esquecer de um fato importante, é que Jesus está no barco da nossa vida, que Jesus é o nosso líder. Nós não podemos esquecer que Jesus é aquele o Senhor sobre as nossas vidas. Nós não podemos esquecer que Jesus é que dá o itinerário, Jesus é que dá o destino, o objetivo da nossa vida. E aí, amados, como cristão, como filho de Deus, quando surge um problema, nós queremos resolver o problema sozinho, nós percebemos que nós não conseguimos, seja emocional, família, trabalho, saúde e espiritual. Nós não conseguimos resolver sozinho. É necessário chamar por Jesus. Jesus, ele pode estar acomodado dentro do cantinho do nosso coração. Jesus, ele pode estar lá no canto da nossa vida, deixado no canto. E é necessário trazer Jesus para a nossa vida, para o centro da nossa vida. Porque quando Jesus ele vem para o centro do problema, da situação, da dificuldade que nós estamos passando, com certeza, amado, sabe o que vai acontecer? A mega tempestade, ela vai se transformar numa mega abundância, vai se transformar num momento de tranquilidade. Então é necessário que quando a vida traz problemas inesperados para nós, nessas áreas que eu acabei de citar, lembrar que Jesus está no barco, e Ele tem controle sobre todas as coisas. Os mega problemas, pode se transformar em mega calmaria, à medida que nós clamamos por Jesus, falando: Senhor Jesus, não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso, Senhor Jesus, que o Senhor intervenha, porque eu não consigo. E aí, amado, Jesus, quando Ele chega, ou quando Ele toma um lugar que pertence a Ele nas nossas vidas, quando um lugar que nós tínhamos tirado Jesus, permitido que Ele estivesse fora da evidência da nossa vida, quando Jesus toma evidência de novo na nossa vida, sabe o que acontece? Ele organiza aquilo que estava desorganizado, Ele coloca as coisas no seu devido lugar outra vez, Ele organiza aquilo que estava em situação que estava levando a uma situação de morte. Jesus organiza e coloca a situação no nível para que a vida continue, A viagem continuou depois que Jesus acalmou a tempestade. Eles chegaram lá, em Gadara, e Jesus fez milagres lá, e aí eles retornaram, e Jesus estava no barco junto com eles. E Jesus, ele tem o poder realmente de fazer todas essas coisas, mas é necessário chamar Jesus para que Ele assuma o controle de todas as coisas. Aqueles homens, eles eram senhores dos mares. Esses 4 homens, eles conheciam o mar da Galileia com a palma da mão, era o domínio deles, e eles perceberam que na verdade esse domínio eles não tinham. Eles achavam que eles dominavam, eles achavam que eles teriam controle, eles achavam que eles resolveriam esse problema por conta própria, mas eles perceberam que eles precisavam de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E muitas vezes, amados, nós queremos resolver os problemas da nossa vida, porque nós achamos que nós somos as pessoas que temos domínio sobre todas as coisas, e na verdade não temos esse domínio, na verdade não temos. E é necessário que Jesus entre e realmente transforme, a tempestade em calmaria. Foi isso que aconteceu naquele momento ali. E a viagem continua. A viagem da nossa vida, a nossa vida deve continuar de forma organizada, de forma onde haja calmaria. Por isso é necessário que Jesus assuma a direção da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. Jesus na direção, Jesus no barco, tudo vai muito bem. De um cântico que eu aprendi quando era criança: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal,
passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Então, amados, Jesus no barco da nossa vida, dirigindo todas as coisas, e tenha certeza que Ele tem controle sobre todas as coisas. E ali naquele momento os discípulos entenderam que Jesus ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, sobre a questão de saúde e sobre a natureza. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E Jesus ele pode organizar todas as coisas em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fortalecer essa mensagem em nossos corações. Jesus, Ele está no barco da nossa vida. Nós somos discípulos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E à medida que nós chamamos Jesus para assumir o lugar dele, que pertence a Ele, que é a direção da nossa vida, o controle sobre todas as coisas, saiba que a mega tempestade vai se transformar numa mega bonança. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.